Tem uma outra notícia. Um novo estudo do Banco Mundial, analisado pelo jornal Valor Econômico, acendeu um alerta sobre o futuro da Previdência Social no Brasil. De acordo com essa projeção, se nenhuma mudança for feita nas regras atuais, a idade mínima para se aposentar pode subir para 72 anos em 2040 e chegar a 78 anos em 2060. Essa análise parte da tentativa de manter a chamada taxa de dependência, que é a proporção entre idosos e a população economicamente ativa. Com o envelhecimento acelerado da população e a queda na taxa de fecundidade, manter esse equilíbrio sem mudanças nas regras será praticamente impossível, de acordo com esse estudo. O Banco Mundial conclui que, se o país não agir com rapidez e profundidade, o sistema previdenciário poderá se tornar insustentável, forçando medidas extremas. Chamar o Luiz Felipe Dávila, que em algum programa falou da possibilidade de um colapso na Previdência Social, né, Dávila? Agora, uma projeção indica a possibilidade de brasileiros começarem a se aposentar com 78 anos. Haja caminhada, cogumelo do sol e maçã, hein? Ô, Canhato, Previdência Social, para sobreviver, precisa ter uma relação que é o seguinte: primeiro, precisa ter mais gente jovem entrando no mercado do que gente velha aposentando. Hoje, a demografia no Brasil, o Brasil envelhece num ritmo mais rápido que a Europa. Então, o que acontece? Tem muito mais gente velha e pouca gente moça entrando no mercado de trabalho. Só isso já cria um desbalanceamento total na Previdência Social. Segundo, você tem categorias que não pagam Previdência. Por exemplo, quem trabalha na economia informal, quem aposentadoria rural, tem um rombo danado. Hoje no Brasil, só 56% da população econômica ativa paga benefício para a Previdência, para o regime geral da Previdência Social. Então você tem uma população envelhecendo rapidamente, nós temos metade da população ativa pagando benefício e os benefícios aumentando numa velocidade assustadora, acima da inflação, com um monte de categoria com benefícios especiais, por causa da decisão desse governo de vincular esse aumento real de salário mínimo aos benefícios e aposentadorias. E depois tem as fraudes no BPC, fraude no INSS. Então a conta vai explodir, nós já sabemos disso. É preciso fazer duas coisas. Primeiro, mudar o regime de captação da Previdência para capitalização. Essa é a primeira coisa que nós temos que fazer. Segundo, é acabar com aposentadorias especiais. Terceiro, é combater as fraudes. E quarto, é estimular as pessoas a entrar no mercado formal de trabalho. Que o maior desestímulo a esse mercado de formalização do trabalho, Canhato, é a CLT. E cada vez o governo cria mais problema. Por exemplo, como esse regime 4x3 aí quer fazer, o que vai fazer? Aumentar o custo de contratação. Vai ser mais um desincentivo para a contratação formal de trabalhador. Então, você tem a informalidade, a fraude, o rápido envelhecimento da população. Isso monta uma bomba que vai explodir na Previdência Social. E aí essa turma que quer se aposentar não vai ter dinheiro na aposentadoria. Então, uma das coisas é tentar esticar o ano quando você vai se aposentar. Então, pode chegar aos 78 anos. Mas até chegar lá, quem é que vai pagar a aposentadoria de hoje, quem tem 65, 70, 72, 74, 75 até 2060? Essa é a grande questão. Pois é, inclusive a nossa audiência dizendo aqui, se Tiradentes estivesse vivo, será que ele iria liderar uma nova revolta a partir dessa notícia? Você, Mota, essa é uma projeção, claro, que soa quase a piada, né? Que os brasileiros poderiam levar 78 anos para conseguir se aposentar. Canhato, a aposentadoria como nós conhecemos hoje, ela vai acabar. Ela vai acabar no mundo inteiro. Cada um vai ter que cuidar da sua própria velhice, porque o estado de bem-estar social está falindo no mundo inteiro. Perceba isso, quando a aposentadoria foi criada, quando se criou esse conceito de aposentadoria, um dinheiro pago pelo Estado, o objetivo era impedir que as pessoas caíssem na miséria quando ficavam velhas e não podiam mais trabalhar, né? Não existia, quem não tinha poupado, quem não tinha juntado alguma coisa,
Quando ficava velho, doente, não podia mais trabalhar, caía na miséria, morria de fome. Criou-se a aposentadoria estatal para resolver esse problema, impedir as pessoas de caírem na miséria e morrerem de fome. Isso foi transformado pelos políticos no estado de bem-estar social, no estado que dá tudo para você. Então, até pouco tempo aqui no Brasil, os servidores públicos se aposentavam com o salário que eles estavam ganhando, mantendo o padrão de vida, independente de tudo que tinham poupado na vida. Isso é insustentável. Tem um outro dado que é muito preocupante. A taxa de fertilidade no Brasil é de 1,57 nascimentos por mulher. Esse número está abaixo da taxa necessária para manter a população, que é de 2,1 nascimentos por mulher. Se isso não mudar, e não existe nenhuma indicação de que isso vá mudar, porque nós estamos ensinando às nossas crianças que o mundo vai acabar, que a crise climática vai destruir todo mundo, que você não pode mais ter filhos, porque senão vai todo mundo morrer de fome, a gente está apavorando as nossas crianças. Elas não vão querer ter filhos. Então, em breve, a população brasileira vai começar a diminuir. Então, o Brasil do futuro vai ter menos pessoas, um percentual cada vez maior de idosos e uma multidão enorme recebendo benefícios do governo. É a receita para o desastre. Uma hora essa conta não fecha. Já não fecha agora, né, Beraldo? Mas isso vai colapsar em algum momento. E eu me lembro que você questionou também, já em outros programas, esse objetivo que muitas pessoas acabam colocando, né? Vou perseguir a aposentadoria, como se fosse algo maravilhoso, né? Há outras opções para as pessoas que trabalham, né, Beraldo? Você acha que se houvesse educação financeira, talvez houvesse um leque maior de opções para que as pessoas se organizassem pensando num futuro minimamente confortável? Sem dúvida alguma. E, aliás, um exemplo que eu vejo muito evidente é até o exemplo da França, onde há essa cultura de se trabalhar para chegar a uma determinada idade, que não é uma idade muito avançada, e cada vez que se quer, o governo quer mudar, adicionar 1, 2 anos ali, é um quebra-quebra, uma resistência tremenda, mas o francês, em geral, ele trabalha com essa perspectiva, contando os dias para chegar na determinada idade e entregar a sua vida ao Estado. E o Estado que se vire para cuidar dele. E isso teve um efeito também, na minha forma de ver, que é a pouca iniciativa do francês médio em buscar mais, em se desenvolver, em se atualizar. E você tem um problema muito grave hoje na França, porque você tem uma comunidade, uma sociedade que está muito limitada. E quando a gente olha para o Brasil, aí nós temos a tempestade perfeita, porque existe uma parcela gigantesca da população que hoje foi treinada a viver de esmola do governo, então ela vive sem fazer nada formal, porque ela quer receber o dinheirinho do governo, faz um bico ali, outro acolá, tem preocupação absolutamente zero com o futuro, com a aposentadoria. Por quê? Porque o governo vai cuidar dela ali, um dinheirinho sempre vai pingar. Então ela não se preocupa com isso. E como a qualidade da educação no Brasil é uma desgraça, as pessoas também não têm um nível de informação necessária para fazer conta e entender que se ela não cuidar do seu futuro, o governo também não terá condição de fazê-lo. A pessoa que entra hoje no mercado de trabalho, quer ter uma carreira, que tem ali um propósito de trabalhar, um trabalho formal, de avançar numa carreira e tal, essa pessoa tem que ter consciência de que se ela não poupar, se ela não olhar para o futuro e identificar os desafios que ela terá na sua velhice, se preparar para esses desafios ao longo da sua vida, ela terá um final de vida horroroso. E as pessoas precisam, como você disse, Caniato, aprender já na escola matemática financeira, que, aliás, num país com a taxa de juros e o histórico inflacionário que nós temos, é uma temeridade.
É uma safadeza oficial não ensinar as pessoas a fazer conta, a calcular juros, a entender quanto do seu dinheiro, do seu suado dinheiro, sai do seu bolso para poder pagar juros. Então, tudo isso foi sendo arquitetado no Brasil para manter as pessoas na ignorância. Só que esse peso da ignorância vai ficando tão grande, tão grande, tão grande, que daqui a pouco o próprio país não vai poder carregar. É por isso que você tem essa perspectiva de 78 anos de idade para se aposentar. Pois é, Dávila, certa vez você também trouxe uma projeção de um outro modelo de previdência social que daria ao contribuinte a opção de ele próprio administrar esse fundo, né? Queria que você explicasse um pouco desse mecanismo, se isso já é utilizado em algum país e de que maneira isso seria implementado, porque seria uma tarefa e tanto, né? Você fazer uma mudança tão brusca quanto do modelo atual para essa poupança que cada cidadão teria, né? É verdade, Caniato, mas para explicar por que tem que mudar o modelo, vamos explicar essa matemática financeira que o Beraldo mencionou, que é muito importante. Só neste ano de 2025, nós vamos gastar R$1 trilhão com a Previdência. 1 trilhão. O orçamento da nação esse ano é 2,3 trilhões. Metade do orçamento a gente está gastando com Previdência. E aí, olha o que vai acontecer com a matemática financeira aqui, ô Beraldo. Até 2050, a população acima de 60 anos vai crescer 680%. Então, você imagina, a gente já está gastando metade do orçamento com a Previdência e essa população acima de 60 anos, até 2050, vai crescer 680%. Onde é que vai ter dinheiro? Não vai ter. Esse sistema já implodiu. E aí vamos à pergunta do Caniato. Qual é o sistema hoje de previdência no Brasil? Chama por repartição. Então os jovens contribuem hoje, pagam benefícios dos velhos de hoje e amanhã uma outra geração vai continuar pagando. No dia que esse jovem se aposentar, alguém lá está pagando a conta. Não vai funcionar, porque a população idosa está crescendo mais rapidamente do que a população economicamente ativa. Então, o que vai acontecer? O sistema de hoje é que nem corrente da felicidade. Hoje, quem vai se aposentar recebe, mas o jovem que está entrando no mercado de trabalho, começando a trabalhar hoje e vai se aposentar daqui a 35 anos, aí não vai ter jovem para bancar a previdência dele. Esse é o problema. Então, este modelo da previdência atual do Brasil, de repartição, está quebrado, porque a população envelhece mais rápido do que cresce a população economicamente ativa. Então, a gente tem que mudar para um regime chamado de capitalização. O que é o regime de capitalização? A pessoa começa a poupar para garantir a sua aposentadoria individual no futuro. Então, você faz lá um grande plano, você pega tudo que você ganha, um pouquinho lá, pega 10% do que eu ganho, eu vou colocar numa caderneta de poupança, num investimento que não paga imposto, e isso vai garantir a minha aposentadoria individual no futuro. É o regime de capitalização. Então, não tem como ter um regime de previdência sustentável, de repartição, quando a população de idosa vai explodir o crescimento e a população economicamente ativa vai encolher. Então, temos de fazer a reforma da Previdência, mudar o sistema de repartição para capitalização e acabar com os privilégios das aposentadorias da elite do funcionalismo público.